Salve, salve meus amigos, saudações Cruz Maltinas a todos vocês que estão conectados, ligados aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. E eu me chamo Álvaro Silva, para você que não me conhece, é um prazer. Estamos aqui nessa noite, finalzinho de noite de quarta-feira, para o início dessa madrugada de quinta-feira. E olha, temos muita coisa que nós vamos trazer para vocês aí de informação e de opinião do nosso gigante da colina. Muito quente o Vasco no mercado da bola, tá? A gente vai falar, por exemplo, sobre o nome do meio-campista camaronês Jean Onaná, que estaria no radar do Vasco. Eu vou explicar para você, a gente vai ler a ficha técnica do Onaná. Vamos falar também sobre a saída do zagueiro João Vitor. Como vocês já devem ter tomado conhecimento, o João Vitor encaminhou contrato com o CSKA Moscou da Rússia. A gente vai explicar direitinho para vocês, conforme a gente já falou no outro Madruga Vasco de ontem. Está se concretizando a saída do João Vitor. Automaticamente o Vasco busca um jogador para suprir essa lacuna que vai ficar no setor defensivo. Com isso, o nome da vez é o nome de Carlos Cuesta. Peço perdão para vocês que ontem eu chamei ele de Christian Cuesta, né? O Carlos Cuesta é a bola da vez. A gente vai falar sobre ele. Vamos falar também sobre o atacante, também colombiano, Andrés Gomes. Vamos falar sobre uma potencial saída de Juan Esforza do plantel do Vasco da Gama. Sobre o cria da base que está voltando para o São Paulo, Matheus Ferreira. A gente vai trazer uma informação divulgada pelo Lineker Beyond nessa quarta-feira, né? Eu estou gravando para vocês aqui quase 11 da noite. Foi divulgada essa informação nessa quarta-feira através do Lineker. Eu vou explicar para vocês, eu estou muito chateado com essa situação do Matheus Ferreira. A gente vai falar também sobre as lojas Gigante da Colina. O Vasco hoje é o segundo clube do Brasil com mais lojas oficiais. Eu vou explicar para vocês dessa situação. Vamos falar sobre o Ryan. Meus amigos, pode ser que o Vasco amarre aí a maior venda da sua história envolvendo o Ryan Vitor, nosso atacante. Tá? Só para vocês terem uma noção, de 160 a 190 milhões de reais é o valor que está pipocando aí na mídia em relação a essa potencial saída do Ryan do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre o Cauã Barros, que teve seu contrato divulgado no BID, contrato renovado. Vamos abordar também o assunto envolvendo as quartas de finais, melhor dizendo, da Copa do Brasil, confrontos definidos, né? Vou trazer para vocês aqui as situações também da Copa do Brasil. E vamos falar também sobre a SPE, a Sociedade de Propósito Específico de São Januário, envolvendo potencial construtivo. Agora vai. Tem muita atualização. Não é capa clickbait, não é sensacionalismo. Hoje acompanha até o final que tem muita notícia boa para o torcedor do Vasco. Você aí, meu amigo e minha amiga que me acompanham do outro lado da telinha. Porque a gente usa aquela máxima todos os dias, toda semana, né? Aquele bordão, né? O torcedor do Vasco não tem um dia de paz. Pois bem, parece que essa quarta-feira, apesar de todos os apesares, foi um dia de notícias boas, né? Então, aperte seus cintos. Eu sei, ainda não é de madrugada, mas aperte seus cintos. Já prepara o seu lanchinho, refrigerante, o cafezinho. Não sei. Aproveita, deixa, que eu já estou voltando. Está começando mais um Madruga Vasco. Bom, meus amigos, bom dia e alegria para você que nos assiste já nessas primeiras horas de quinta-feira, para você que nos assiste nesse finzinho de noite, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e seu carinho. Vou pedir para você aí deixar o seu comentário. Gente, é muito importante a interação de vocês com o nosso vídeo, com os nossos vídeos. Deixa a sua opinião, você não precisa concordar comigo ou discordar de mim.
simplesmente externe aquilo que você pensa das notícias do Vasco, das opiniões que a gente dá aqui também. Não necessariamente você precisa concordar comigo ou discordar. Deixa a sua opinião aí, o que você pensa em relação a essas coisas que estão acontecendo no Vasco. Que além de você extravasar, colocar para fora o que você acha do nosso clube, você ajuda também no engajamento do nosso vídeo. Beleza? Dito isso, deixa também o joinha, o tal do gostei, o like. Compartilha o nosso vídeo aí nos grupos de WhatsApp, né, rapaziada? Não custa nada aí compartilhar lá, é de graça, é 0800, tá bom? E você que ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, hein? É de graça também, é só clicar aí e pronto. Quer ficar por dentro? Ativa o sininho de notificação. Ah, Álvaro, eu não gosto de notificação toda hora. Ok, só de você se inscrever já ajuda muito. A notificação fica a seu critério. Valeu, meus amigos. Dito isso, agora vamos dar início, então, ao nosso conteúdo. Vamos começar falando, eu ia falar de outras coisas, mas vamos falar primeiro do João Vitor, que já é um assunto que já está ficando para trás, todo mundo já sabe o que está acontecendo, então vamos adentrar logo no assunto do João Vitor, que já serve de deixa também para a gente usar de porta de entrada para outros assuntos que envolvem a saída do João Vitor. Então vamos lá. Conforme foi noticiado na madrugada de ontem para hoje, nós trouxemos aqui no nosso canal, um dos primeiros canais a trazer essa situação, João Vitor de fato está deixando o Vasco, encaminhou a saída dele do nosso Cruz Maltino para ir atuar lá na Rússia com a camisa do CSKA Moscou. A informação que nós temos neste primeiro momento, através de jornalistas como Vene Casagrande, como também jornalistas do Grupo Globo, do Grupo SBT, enfim, a mídia está dando conta de que João Vitor vinha sofrendo ameaças. E isso nós já sabíamos, né? Tem muita gente causando sensacionalismo em cima disso. Olha, numa boa, realmente, de fato, não é maneiro ameaçar a família, esposa, filho do jogador. Isso não tem nada a ver, né, rapaziada? Não tem nada a ver. Até porque o João Vitor também não era da balada, né? Aquele cara que faltava treino, faltava jogo, porque estava no baile de favela, porque estava lá num pagode, que estava lá em Brasão. Não, o João Vitor era um cara família. A questão que pegou com o João Vitor foi técnica e uma questão de respeito, tá? Dentro de campo, ele não é mau jogador, mas não era aquele jogador que a gente esperava que fosse quando o Vasco fez um investimento de quase 50 milhões de reais, claro, contando com as metas estipuladas no contrato. Então isso já gerou um desconforto muito grande entre a torcida e o zagueiro. E o que acontece é que o João Vitor, tá, isso é um aprendizado, tá, gente? Eu, até alguns anos atrás, eu tinha dificuldade também de ouvir o que outras pessoas têm para falar, ouvir a opinião de outras pessoas, ser humilde, reconhecer, descer aí 2 degrauzinhos, dar um passinho para trás, entender que talvez você esteja fazendo algo que não está legal, que você precisa melhorar. Todo mundo na nossa vida, em todas as áreas, às vezes a gente tem que ouvir um pouco mais, falar um pouco menos, dar um passinho para trás para dar 2 passos para frente, para evoluir, para aprender. E na minha humilde opinião, quem sou eu? Nunca fui jogador de futebol profissional, né? Sou apenas um torcedor apaixonado e coisa e tal. Mas na minha humilde opinião, eu acho que o grande erro do João Vitor foi lá no Campeonato Carioca, se eu não me engano, acho que foi contra o Sampaio Correia, esse jogo que aconteceu lá em Saquarema, não tenho certeza, enfim, foi no Campeonato Carioca. E depois do jogo, alguns torcedores começaram a xingar o João Vitor ali na saída para o vestiário. Torcedores na arquibancada, que pagaram o ingresso. O João Vitor, ao invés de entrar para ir embora para o vestiário, ele começou a bater boca com os torcedores. Ali já começou o mal-estar. E depois disso, a torcida do Vasco pegou a pilha. E aí, quando a torcida do Vasco foi agora há poucos dias no CT Moacir Barbosa cobrar os jogadores, pelo péssimo momento dentro de campo, o João Vitor deu de querer bater boquinha com o torcedor também. Então o que acontece é que o João Vitor teria afirmado que estava com medo de ir na padaria, estava com medo de fazer as coisas do dia a dia, porque vinha sofrendo sérias ameaças de morte. Com isso, ele teve até que colocar blindagem no carro dele. Olha, isso aí já não é maneiro, ameaçar o cara de morte, coisa e tal. Agora, por outro lado também, é o que eu sempre falo, jogador tá ficando Nutella, jogador tá ficando mal acostumado, tá? Mal acostumado, porque jogador adora quando faz um gol ou quando o time ganha, que a torcida canta o nome dele, aplaude. Jogador adora na rede social todo mundo puxando o saco, e a molecada comprando camisa e colocando o nome nas costas. Aí todo mundo gosta, né? Aí quando o cara não joga nada, quando o cara não faz nem para poder pagar o investimento que foi feito nele, quando o cara não é humilde para reconhecer que está muito aquém do que se esperava, aí o cara fica dodói, fica putinho quando escuta a reclamação da torcida. Peraí, porra, peraí.
o salário em dia. A torcida abraçou ele quando chegou no clube. Ninguém foi cobrar ele à toa. Ninguém. A cobrança foi pelo momento dele dentro de campo. Agora, se ele não tem coragem de assumir o erro dele e treinar mais para poder melhorar, é problema dele. Entendeu? E outra coisa, medroso. Medroso, tá? Medroso, João Vitor. Todo jogador de futebol passa por ameaça em rede social por aí. Todo mundo passa por ameaça. Agora a questão é o seguinte: se o cara sabe que não está fazendo nada de errado, está treinando, está trabalhando, está indo jogar, não tem por que ter medo. Já mora em condomínio de luxo, tem carro blindado, ganha bem, já não é à toa. Já não é à toa. Sabe? Então assim, porque esse mesma reclamação que ele estava recebendo cobrança de torcedor, se o Vasco estivesse jogando pra caramba, ele estivesse arrebentando, ia ter gente na porta da casa dele para poder pedir autógrafo logo cedo. E aí ele iria gostar. Então os jogadores hoje, na minha humilde opinião, estão ficando Nutella. Estão ficando de muito mimimi. Tá? Essa é a minha opinião. Outra coisa. Eu, Álvaro, não tenho nada contra o CPF do João Vitor. Tá? A pessoa física dele. Tá? O pai de família, o filho, o marido. Nada contra ele. A gente faz críticas aqui ao jogador de futebol, ao zagueiro João Vitor, que como profissional de futebol não estava atendendo aquilo que a gente esperava dele. Por outro lado, olha, tem gente que afirma que o João Vitor era o melhor zagueiro do plantel do Vasco. Né? Então, assim, só para deixar bem claro, boa sorte, João Vitor, vai com Deus, segue sua vida, vai lá, valeu, né? E pronto, acabou, gente. É isso, não deu certo, tá seguindo o caminho dele. E ó, esse papo de ameaçar jogador, ameaçar família, não é maneiro, tá, torcedor? Quer dar um papo no jogador? Paga o ingresso, fica lá na arquibancada para esperar o cara sair. Aí você fala o que você quiser, xinga ele. Ou então vai lá no CT Moacir Barbosa, quando a torcida for lá fazer cobrança, e aí fala o que tem que falar, mas sem ameaçar a família do jogador, sem violência física. Tá, rapaziada? A cobrança tem que existir, mas não pode passar também de algumas esferas do limite. Mediante essa situação, o CSKA Moscou vai pagar para o Vasco 4,5 milhões de euros. E esse valor vai ser parcelado, tá, gente? Parcelado, tá? Ou seja, na cotação de hoje vai dar 28.350.000 reais. Que o Vasco vai receber parcelado pela venda do João Vitor. E o Vasco ainda deve ficar com 25% dos direitos econômicos do jogador para uma eventual futura venda. Ou seja, o Vasco receberá nesse primeiro momento parcelado 28 milhões de reais. Acontecendo uma transação no futuro, o Vasco terá direito a 25% do valor da transação envolvendo o João Vitor. Essa é a informação de primeiro momento. Quando for divulgado pelo próprio Vasco, é claro que a gente atualiza vocês, tá? Lembrando que o Vasco pagou 6 milhões de euros no João Vitor, mais 2 milhões de metas. Uma dessas metas foi cumprida, a outra meta não será necessária porque ele já está deixando o Vasco. Ou seja, o Vasco deve, aí tem que pagar para o Benfica e João Vitor 7 milhões de euros, 43.800.000 reais. Ou seja, o Vasco já está tomando um prejuízo aí que brincando de quase 16 milhões de reais nessa transação envolvendo o João Vitor deixando o nosso gigante da colina. Fica o registro então. Dito isso, vamos mudar de assunto agora, falando ainda de zaga. A situação do Carlos Cuesta. O Vasco sinalizou para o Galatasaray que daria para, de repente, chegar aí em 5 milhões. O Vasco mudou um pouco o molde da proposta. O Galatasaray tinha pedido 8 milhões de euros. Parece que o Galatasaray teria dado o ok para o Vasco seguir nas tratativas. Tá? O Vasco deve pagar aí 5 milhões de euros na contratação do zagueiro Carlos Cuesta. Mais ou menos aí 31 milhões e meio, quase 32 milhões de reais, tá, meus amigos? Informação no primeiro momento. Inclusive a informação é de que o Vasco aguarda nos próximos dias aí que o jogador chegue no Brasil para sacramentar essa situação. Falando em chegar no Brasil, o torcedor do Vasco já está perdendo a paciência também, que é para esperar a chegada, né, do atacante também colombiano Andrés Gomes. A situação do Andrés Gomes já estaria supostamente acertado há mais de 10 dias e até agora, né, efetivamente não foi anunciado oficialmente
como um reforço do Vasco. Então o Vasco muito perto de anunciar esses dois jogadores, o atacante colombiano Andrés Gomes e o zagueiro também colombiano Carlos Cuesta, né? Então vamos aguardar de perto essa situação e acompanhando aí o desdobramento. Ainda envolvendo o mercado da bola, quem pode deixar o Vasco é Juan Esforza, não vem sendo aproveitado pelo Fernando Diniz. A gente sabe que clubes da MLS fizeram sondagem por ele, também clubes do mundo árabe. Juan Esforza também pode deixar o Vasco. Além dele, Matheus Carvalho também pode deixar o nosso clube, uma vez que um clube lá de Israel estaria disposto a fazer uma proposta nos próximos dias pelo meio-campista Matheus Carvalho. Então, Juan Esforza e Matheus Carvalho também podem deixar o nosso Vasco ainda nessa janela de transferência. Antes de eu falar do Jean Onaná, o meio-campista camaronês, eu quero falar com vocês sobre Matheus Ferreira. Matheus Ferreira, gente, é meio-campista, cria da base do Vasco da Gama, está emprestado ao São Paulo Futebol Clube, lá em Cotia, né, na base do São Paulo, uma base bastante prestigiada no nosso futebol. O contrato de empréstimo do Matheus Ferreira terminou com o São Paulo. O São Paulo queria exercer o direito de compra, mas o Matheus Ferreira disse que não, porque ele queria voltar para o Vasco da Gama. O garoto veio aqui para o Rio de Janeiro, passou alguns dias aqui, e a diretoria do Vasco supostamente teria sinalizado para o jogador e seu empresário de que não quer que ele permaneça. Isso mesmo, gente. O Matheus Ferreira, ele está voltando para o São Paulo. Agora, está voltando em definitivo ou apenas emprestado? Se for apenas emprestado, ainda vai. O que não pode é o Vasco dar de graça um jogador que é muito bom de bola, é um meio-campista daqueles que está fazendo falta no futebol brasileiro, ainda vai dar muitas alegrias para o torcedor do Vasco. O São Paulo, que não é bobo nem nada, tem uma base muito forte, colocou o menino lá. A pergunta é, o que é que o senhor Felipe, o maestro, o best friend, o parça do Pedrinho, está fazendo como coordenador técnico do Vasco, que não está vendo essa situação, ele não está fazendo nada. Alô, Pedrinho, acorda, Pedrinho. Rapaziada, não dá para a diretoria do Vasco dormir no ponto e perder um jogador com essa qualidade, ainda novo, que tem muito a apresentar, jogador de seleção brasileira nas categorias de base. Olha, sinceramente, se de fato isso acontecer, o Pedrinho está se mostrando um baita, desculpa de eu falar, um cabaço, um amador no mercado da bola. Não pode deixar o menino sair de qualquer maneira. É claro, eu vou ficar ligado nisso aí. A gente tendo alguma atualização, eu vou trazer para vocês, mas eu não gostei nada dessa situação, tá? Não gostei. Ainda mais porque Matheus Carvalho e Juan Esforza podem deixar o Vasco. Vamos acompanhar de perto isso aí. Meus amigos, dito isso, já falamos bastante aí do mercado da bola. Quero falar com vocês agora, antes de falar de outros assuntos, ainda do mercado da bola, sobre o Ryan, tá? Isso mesmo. Gente, informação aí, informação é de que o Ryan estaria acertado com Al Ahly da Arábia Saudita. Isso mesmo, o Al Ahly, lá do mundo árabe, estaria disposto a pagar entre 25 a 30 milhões de euros para contratar o Ryan. Gente, na cotação de ontem, aí, barra hoje, do euro, 6,31, esse valor está batendo de 158 milhões a 189 milhões de reais. É o que o Vasco pode aí, supostamente receber pela venda do Ryan para o Al Ahly. Gente, tomara que isso aconteça. Se acontecer, vai salvar a temporada do Vasco, viu? Se acontecer essa venda para o Al Ahly, vai salvar a temporada do Vasco da Gama. Esse valor aí simplesmente manteria todos os salários em dia até dezembro e daria para o Vasco, inclusive, ir ao mercado para buscar reforços. E também já teria como guardar uma partezinha ali, um pé de meia, para a temporada do ano que vem, para efetuar os pagamentos ali da recuperação judicial que está em curso. Então vamos aguardar, esfregar as mãos,
Tomara que aconteça. É claro, eu como torcedor do Vasco estou muito feliz. Eu só gostaria que ele fosse para um clube com mais impacto, né? Com o mercado ali, com mais vitrine, como por exemplo um Paris Saint-Germain para jogar lá na Europa, disputar Champions League, Campeonato Francês, ou de repentemente futebol italiano. Mas nada impede do menino começar aí no Al-Ahly, né? Saindo do Brasil, daqui a pouco pintar numa Premier League, pintar em outro mercado do futebol. Só depende dele mesmo, né? Dele se destacar com a camisa do Vasco agora, e é claro, se deixar o Vasco com a camisa do próximo clube, para quem sabe ele galgar algum degrau para chegar no futebol europeu. Vamos acompanhar de perto isso aí. Ainda se tratando do mercado da bola, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui sobre Jean Onaná. Tá? Surgiu a informação de que o Vasco estaria tentando a contratação através do diretor de futebol Admar Lopes, que trabalhou no Lille, e Jean Onaná, de apenas 25 anos, também teve uma passagem breve pelo Lille, do futebol francês. A informação é a seguinte: Jean Onaná é camaronês, tem 25 anos, 1,89 m de estatura, joga como volante, meia central e também, se for necessário, já atuou como zagueiro. Seu melhor pé é o pé direito, tem contrato com o Besiktas da Turquia até junho de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato ainda com o clube turco. Ele está avaliado no Transfermarkt por 1.800.000 euros, mais ou menos aí 12 milhões de reais, entre 11 a 12 milhões de reais. Valor baixo, tá, gente? O que acontece? Ele foi revelado no futebol camaronês, depois foi jogar no Leixões de Portugal, teve uma passagem pelo Lille da França, também teve uma breve passagem no futebol belga, depois jogou no Bordeaux, também da França, jogou no Lens, na França, no Olympique de Marselha, também no futebol francês, uma passagem breve no Genoa, lá no futebol italiano, e hoje se encontra no Besiktas, no futebol turco. Né? Então a gente olha que os clubes que ele passou, os mercados, né? Nossa, tipo, caramba, o cara passou por vários clubes conhecidos, né? Bacana, só que só tem uma questão que me deixou encafifado aqui, me deixou com um monte de pulga atrás da orelha. Porque ele é um jogador que ele não se firma nos clubes. 15, 20, não passa de 30 jogos em cada clube que ele passou. E ele é novo, ele só tem 25 anos. Isso aí me chama muita atenção. Pode chegar aqui e dar super certo? Pode. Assim como pode chegar aqui e ser mais um clube dele ficar, entrar em campo 10, 15 jogos e sair também. Agora, por outro lado, ele está avaliado por um valor mais baixo. Eu acho que justamente por isso, por ele não parar nos clubes. Agora, o que me chamou a atenção foi o Besiktas fazer um contrato com ele de mais 2 anos, né? E os turcos, né? Todo mundo sabe que os turcos, né, têm a fama aí de não gastar muito, né? Então, assim, eu acho que o Jean Onaná seria uma aposta, tá? Dependendo de como ele chegar aqui no Brasil, se ele chegar para jogar no Vasco, dos moldes de contrato, o salário dele e o valor, se o Vasco for pegar emprestado ou for contratar em definitivo, pode ser que valha super a pena. Agora, se for para pagar caro e o cara não jogar, ficar aí 10, 15, 20 jogos só e sair do clube, é mais um prejuízo na folha financeira do Vasco. Então vamos ficar ligados. Eu não tenho nada contra o Jean Onaná, tá? Não é mau jogador, mas não se firma por onde passa. Tem 25 anos, o Vasco estaria tentando a contratação dele. Vamos ficar ligado nessa situação aí, mas tendo alguma atualização, é claro que a gente vai trazer aqui para vocês. Vamos falar agora, meus amigos, de Copa do Brasil, porque a CBF definiu os confrontos das quartas de finais. Tá? Peço perdão para vocês que ontem eu até anotei errado e li errado aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Fluminense e Bahia. O primeiro jogo é na casa do Bahia, na Arena Fonte Nova, tá, meus amigos? O jogo de volta vai acontecer no Maracanã, tá? O Fluminense decide essa decisão no Maracanã. Cruzeiro e Atlético Mineiro, tá? O jogo de ida é na Arena MRV, na Casa do Galo. E o jogo de volta é no Mineirão, com mando de campo do Cruzeiro, tá, gente? Corinthians e Atlético Paranaense, o jogo de ida lá na Arena do Atlético Paranaense em Curitiba. E o jogo de volta na Arena Itaquera, né, na Neoquímica Arena em São Paulo. Então o Corinthians decidindo em casa. Botafogo e Vasco. Vasco e Botafogo. Primeiro jogo será em São Januário. E o jogo de volta será no Newton Santos, no Engenhão, na casa do Botafogo. Já se tratando entre Vasco e Botafogo, o jogo de ida
Está marcado para o dia 27 desse mês agora, de agosto, tá, meus amigos? Em São Januário, 9h30 da noite. O jogo de volta foi marcado para o dia 11 de setembro e esse jogo acontece no Newton Santos, no Engenhão, também às 9h30 da noite. Existiu uma expectativa de um dos dois jogos ou os dois jogos poderem acontecer no Maracanã ou em outro estádio. A Polícia Militar, né, o BEP, o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, autorizou o clássico acontecer em São Januário. Com isso, o Vasco vai mandar o seu jogo na nossa Colina Histórica e o Botafogo vai jogar no Newton Santos, que é a sua casa. Só para reiterar, jogo de ida, dia 27 de agosto, 9h30 da noite em São Januário. Jogo de volta, 11 de setembro, no Newton Santos, jogo 9h30 da noite também, né? Engenhão, na casa do Botafogo, tá, meus amigos? Então fica o registro. Agora eu quero falar com vocês aqui, eu tinha esquecido, vamos falar antes que eu me esqueça de novo, do Cauã Barros. Ele já voltou pro Vasco, já fez exame, já está treinando, né? E o contrato dele foi divulgado no bid da CBF, tá, gente? O Vasco renovou o contrato com o Cauã Barros até dezembro de 2027, deu a ele mais 1 ano e meio de contrato, pela bom início de temporada que ele fez com a camisa do América Mineiro, jogando o Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro da Série B. Está de volta ao Vasco, já está à disposição do Fernando Diniz, inclusive já está no bid, já pode ser relacionado. Agora quero falar com vocês, meus amigos, sobre as lojas Gigante da Colina. As lojas do Vasco da Gama Gigante da Colina, ou seja, o Vasco é o clube que apresenta o maior crescimento nas suas lojas oficiais entre os clubes da Série A. Tá? Isso mesmo, o Vasco teve um salto de 62 lojas oficiais para 74. Né? Hoje, o Vasco é o segundo time no futebol brasileiro com mais lojas oficiais espalhadas no nosso país. São 74 lojas. O primeiro nesse ranking, dói falar, mas é uma verdade, é o nosso arquirrival Flamengo, o Mulambo da Gávea. O Flamengo tem 180 lojas espalhadas Brasil afora, o Vasco tem 74. E olha que o Vasco é o segundo colocado, tá, gente? Porque olha só, o Palmeiras, hein, é o terceiro colocado dessa lista com apenas 35 lojas. O Fluminense é o quarto colocado com 34 lojas. Olha o Corinthians, gente, é o quinto colocado com 34 lojas. O Corinthians, gente, era para estar aí, né, com mais de 100 lojas, né? Olha pra você ver que loucura. Aí o Fortaleza é o sexto com 23 lojas e assim depois, sucessivamente, né, como você já acompanha na arte na sua tela, dessa reportagem bem interessante, né? Então o Vasco teve um aumento substancial nas suas lojas, é o clube da Série A que mais evoluiu nesse quesito, ganhou 12 lojas, né? E hoje o Vasco, então, né, continua sendo o segundo clube do futebol brasileiro com mais lojas oficiais. E olha, e isso vai aumentar, viu, meus amigos? E contando. E contando. Por que isso? Porque a partir do ano que vem, todos nós já sabemos que em dezembro desse ano o contrato do Vasco com a capa termina. E ano que vem, né, gente, a gente sabe que estreia aí a Nike, né? Pela primeira vez na história, a Nike sendo a fornecedora de material esportivo do Vasco. Existe um projeto para que seja inaugurada uma mega loja da Nike e do Vasco, algo inédito, né? E com certeza, gente, depois disso vai ser um boom nas vendas e a gente vai ter muitas lojas do Vasco oficiais sendo lançadas, né, sendo inauguradas nos 4 cantos do nosso país, tá, meus amigos? Agora, vamos falar, eu quero falar com vocês aqui, já falamos de mercado da bola, de muita coisa importante também. Quero falar com vocês aqui agora, meus amigos, sobre São Januário. Tá? Isso mesmo, porque foi criada nessa quarta-feira a Sociedade de Propósito Específico. Ô Álvaro, o que é isso? O próprio nome já diz, é um propósito específico. O que é esse propósito? Vender o potencial construtivo de São Januário. Tá? O próximo passo do Vasco agora é abrir uma conta garantia, uma conta controlada em juízo, onde a justiça tem acesso para não ter perigo de nada dar errado, de nenhum dinheiro sumir, né? Então o Vasco vai abrir essa conta garantia da Sociedade de Propósito Específico envolvendo potencial construtivo. Com isso, o Vasco depois vai dar entrada na documentação necessária para que o Vasco então assine o termo de transferência do potencial construtivo. O que é isso? Toda a documentação que a prefeitura exige, o Vasco vai reunir isso tudo,
vai assinar, vai homologar, registrar bonitinho lá conforme manda a lei. Feito isso, né, o Vasco então terá esse potencial construtivo dos terrenos lá na Barra da Tijuca transferido para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí o próximo passo é justamente começar a vender esse potencial construtivo para os potenciais investidores, dando então assim fôlego financeiro para o nosso clube, para a gente poder dar início às obras do nosso novo estádio. Inicialmente, com capacidade entre 43 e 57 mil lugares, é o projeto do nosso novo São Januário, que vai trazer revitalização para a zona norte do Rio de Janeiro, para o bairro Vasco da Gama, outrora chamado de bairro São Cristóvão, né? Ainda existe a Feira de São Cristóvão, muito bacana. Eu não conheço, tá? Fui muitas vezes em São Januário, não conheço a Feira de São Cristóvão. A minha mãe nunca foi em São Januário, já foi na Feira de São Cristóvão. Estou devendo esse passeio, quero conhecer lá a feira, mas enfim, o assunto aqui é que o novo estádio do Vasco na Zona Norte ali vai trazer muito emprego, vai trazer revitalização, vai trazer mais metros quadrados de área verde, vai trazer muitos metros cúbicos de tratamento de esgoto, vai trazer sinalização, vai trazer também consigo novas praças, iluminação pública, acessibilidade, acessos, avenidas, estacionamentos. É algo sensacional, que vai ficar um legado não só para o morador do bairro Vasco da Gama, das comunidades ali do lado, Barreira do Vasco, Tuiutia, das outras comunidades, mas também para todo mundo da Zona Norte, né? Então é um legado que o Vasco vai deixar na cidade do Rio de Janeiro, quando a gente conseguir essa tão sonhada reforma do nosso querido, né, e histórico São Januário. Então, meus amigos, um resumão desse conteúdo de hoje. Falamos aí do nosso estádio São Januário, falamos sobre a situação das lojas do Vasco da Gama, né? O Vasco hoje é o segundo no Brasil com mais lojas oficiais do clube. Falamos também sobre jogadores, né? Sobre Copa do Brasil, as quartas de finais. Falamos jogadores aí, o Cauã Barros, né? Falamos sobre o Ryan, sobre o João Vitor, sobre o Carlos Cuesta, o Andrés Gomes, o Juan Esforzo, o Matheus Ferreira. Então tá tudo atualizado para você aí, meu amigo e minha amiga, torcedores do Gigante da Colina, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu tô ficando por aqui, tá? A gente se vê no nosso próximo conteúdo aí, finzinho da noite dessa quinta-feira, pro início da madrugada de sexta-feira, para atualizar vocês com as notícias do nosso Vasco e, é claro, sempre com a nossa opinião. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço para todos vocês e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. E valeu!